Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo, esperando que todos estejam bem em suas casas, com saúde, para mais um estudo do Evangelho de Jesus. E como sempre pedimos, vamos fechar os nossos olhos e orar. Buscando a paz e o equilíbrio necessários aos nossos espíritos, te pedimos, Mestre querido, que nos ampare o propósito da nossa tarefa de hoje. E nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Nos fala o Evangelho no seu capítulo 18º, com o subtítulo do tema de hoje é Dar-se-á aquele que tem. Mateus capítulo 12, de 10 a 14. E chegando-se a ele os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? E ele respondendo lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é concedido. Porque aos que têm se lhe dará, e terá em abundância, mas aos que não têm, até mesmo o que têm lhes será tirado. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e verei com os olhos e não vereis. Porque aquele que já tem, mais se lhe será dado e ficará em abundância. Jesus nos disse isso no Evangelho de Mateus. A doutrina espírita ilumina essa passagem cristã através da lei do trabalho, cuja premissa permeia todo o sistema doutrinário espírita. Tomando vários nomes como ação e reação, fé e obras, semeadura e colheita, esse princípio sociológico humano expressa uma visão laboriosa do universo, uma visão humanista que coloca o homem como um ser trabalhador, laborioso. Analisando essa afirmativa de Jesus sem a profundidade necessária, poderíamos até questionar onde estaria a justiça divina quanto mais aquele que já tem será dado e tirado daquele que não tem. O estudo da mensagem de Jesus exige uma interpretação mais cuidadosa. Caso contrário, seus ensinos poderão contrariar a bondade e a misericórdia divina. Jesus ressalta nesses ensinos a lei do livre-arbítrio, a lei da causa e efeito, com a consequente responsabilidade de cada um no seu viver. O homem traz em si, na sua essência espiritual, o livre-arbítrio, que lhe faculta escolher entre duas ou mais opções que achar melhor para si no momento. Fica, porém, preso às consequências agradáveis ou desagradáveis de suas escolhas. Quanto mais inteligente, quanto mais conhecimento, quanto mais talentos, maior o entendimento também, mais deve produzir coisas boas para si e, consequentemente, para os outros. Quando se dá ao contrário, beneficiando-se a si próprio, causando males ou não para os outros, omitindo-se no bem, sofrerá todos os açoites do seu próprio viver em um futuro próximo ou não, retardando o seu progresso, porque terá que enfrentar novos açoites da colheita dessa nova semeadura. A vida retorna de acordo com o que cada um oferece. Pela lei de causa e efeito, recebemos a todo instante respostas em consonância com as construções do presente e do passado. Não como privilégio, mas por merecimento do que já se tem. A quem então culpar, senão a si mesmo pelos excessos cometidos? Seria a nossa pergunta. Para quem menospreza a oportunidade de trabalho e por isso perde o emprego, não poderá acusar a má sorte, o seu empregador ou a providência divina. Aquele que se qualifica e se dispõe a praticar o bem ganhará cada vez mais oportunidade de aprender e de fazer o bem. Realmente, a questão 132 do Livro dos Espíritos estabelece que as tarefas primordiais do esforço reencarnatório consistem na própria evolução espiritual do espírito reencarnado e, ao mesmo tempo, na participação de como um colaborador da obra da criação. Logo, à medida que evoluímos individualmente, colaboramos com a evolução de todos os que estão à nossa volta, uma vez que a nossa evolução dá-se através do contato social, lembre-se, lei da sociedade, e dos esforços inerentes a essa interação, pela lei do trabalho, de justiça, amor e caridade, entre tantas outras. Por outro lado, quem desperdiça o tempo, os recursos, não usa seus talentos para a sua evolução em benefício comum,
se ele é atirado às oportunidades de fazer o bem. Poderá perder os recursos mal utilizados, o tempo e até mesmo a encarnação que está passando. Aspas, tira-se ao que não tem ou que tem pouco. Não é Deus quem tira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e não sabe como aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. É simples, então, o entendimento. Aquele que conhece os princípios do que nos permite alcançar no reino de Deus ou o reino dos céus, dedica-se ao exercício do amor, da fraternidade, da caridade, ao trabalho, ao estudo dos ensinamentos deste mestre querido, e muito lhe será acrescentado. Será o resultado do seu esforço e dedicação. Isso será o merecimento. Em contrapartida, aquele de quem lhe será tirado, na verdade, será uma consequência da sua atitude, de não procurar desenvolver virtudes, de acolher aprendizados, de manter em si os valores éticos e morais da vida. Podemos ampliar a reflexão sobre o tema dizendo que, sobre aquele que busca o conhecimento, o estudo, que procura dedicar-se ao aprendizado de estudos em seus mais variados aspectos, ele estará mais preparado para o entendimento do que lhe é oferecido. Melhor poderá fazer escolhas, maior percepção da sua vida, dos seus valores, das implicações da maneira como transita pela jornada como um espírito em experiência no corpo físico. Vamos voltar ao Evangelho que nos diz, aspas, a vida torna-se mais bela e útil quando percebemos as riquezas que nela existem. São detalhes que na maior parte das vezes passam despercebidas aos olhares pouco atentos e pouco interessados em aprender e admirar o que existe em volta. Sermos capazes de interpretar um olhar, um gesto, uma palavra, sejam carinhosos ou mesmo agressivos, pois que a agressão vem muitas das vezes de uma angústia interior, contida e insuportável para aquele que se expressou naquele momento. Faz-se importante saber interpretar um ensinamento, uma contraposição de ideias ou de ideais, nos fala o Evangelho. Lembrando a parábola do semeador, todos somos semeadores de sementes dos mais variados tipos. Podemos estar semeando alegria, fé, coragem, compreensão, tolerância, ou semeando sementes outras como dores, tristezas, incompreensões, raivas, rancores e medos. Também somos semeadores todos os tempos, lembremos-nos disso. Quanto a sermos semeadores, precisamos estar atentos, então. E qual tipo de semente temos semeado pelos caminhos pelos quais transitamos durante as nossas vidas? Você já parou para pensar nisso? Estaremos semeando flores ou ervas daninhas? Frutos agradáveis, de paladar ou de sabores amargos? Quando estarmos sendo semeados, qual o tipo de terreno estamos oferecendo a essas sementes que nos são oferecidas pelos caminhos? Pensemos nisso. Meditai sobre esses grandes ensinamentos. Aquele que recebeu senão porque tentou dela se tornar digno, e o Senhor, em seu amor misericordioso, nos encorajará a estender os nossos esforços ao bem. Esses esforços firmes, perseverantes, atrairão as graças do Senhor. Ele é um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no como está qual o repouso depois do trabalho. É chegada a hora de nos lançarmos a boa semente, a semente do amor, da paz, da humildade e principalmente a semente da caridade. Não nos esquecendo nunca que temos o nosso livre-arbítrio. O Pai, em sua justiça, não nos obriga a nada, apesar de sabermos que qualquer arrastamento para o bem ou para o mal não nos é irresistível. Cada um sabe o que vai fazer e a cada um sabe a sua escolha. Como disse um poeta, o livre-arbítrio é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. O Evangelho nos diz, ao que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem lhe será tirado. Provavelmente, aqui Jesus se referia à oportunidade de um progresso espiritual que seria conquistado no seu processo evolutivo, levando o homem a interessar-se pelas coisas do Espírito, porque já não mais se satisfaz com as coisas da matéria. E isso aparece no esforço de buscar e entender os objetivos da vida para o espírito imortal, na boa vontade de refletir e aprender os significados espirituais da vida. Não se trata de Deus beneficiando uns e não aos outros, através da graça, mas de conquistas espirituais daqueles que as buscam, o que não acontece com os que se preocupam apenas com as coisas materiais da vida.
não se interessando pelas coisas espirituais, é ele próprio que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-o com a migalha que caiu no seu coração, nos falou o Evangelho, perdendo essa oportunidade de desenvolver sua sensibilidade espiritual necessária para entender as coisas do Espírito e para sentir-se então em paz e feliz. E não existe na Terra, em qualquer cultura, quem não tenha recebido chamamentos e ensinos sobre as necessidades espirituais do homem. E o Espírito Amigo termina a mensagem dizendo, aspas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir frutos de caridade. Que bela palavra! Nessa mensagem, o Cristo nos mostra claramente o quanto ainda precisamos estudar para compreender e pôr em prática os ensinamentos que ele nos propõe. Ainda vivemos voltados para acontecimentos milagrosos e a cada vez pedimos mais aos nossos mentores espirituais. Os santos para os nossos irmãos de alguns segmentos religiosos que, de certa forma, se mostram cegos e surdos para os esclarecimentos da doutrina que curta. Muito apegados ao materialismo, as pessoas deixam passar ao largo muita chance de aquisição evolutiva, por se acharem muito presas a dogmas que mais se assemelham então a uma prisão religiosa. E estamos dentro dela, na maioria das vezes. Quando Cristo disse, mas para eles não foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, ele quis exatamente dizer que o que ocorre nos dias atuais, as pessoas se passando por cegas e surdas, por não aceitarem ainda a necessidade da reforma íntima em suas concepções, pelo fato de terem sido condicionadas a viverem como seres predispostos à aceitação de ensinos falaciosos que mais privam do que instruem as criaturas no que diz respeito ao aprimoramento dos desígnios vindos do Divino Mestre. Ou, quem sabe, pelo medo de conhecer de fato o verdadeiro motivo para tantas privações e desmandos de toda a ordem em todos os círculos, seja familiar, social ou cultural. Ao dizer que mais será dado àquele que já tem, ele não se referia às riquezas materiais, mas ao conhecimento e, consequentemente, à prática do bem. Assim como ao dizer que para aquele que não tem lhe será tirado, mesmo que tem, ele também não quis dizer que seria tomado o pouco que possuíam materialmente, mas pelo que o descaso mostrado no interesse do aprimoramento espiritual, eles ficariam estacionados em ponto até que nossa condição viéssemos a optar por imprimir em si próprio o desejo de mudanças. E esse é o motivo pelo qual ainda vemos tantos desmandos em toda a natureza e no cotidiano atual. Algumas passagens bíblicas soam estranhas aos nossos ouvidos. A passagem de destaque de hoje faz alusão aos ensinamentos contidos também na parábola dos talentos. Aquele que já tem terá mais, porque aprendeu a utilizar o que possui, seja um talento ou posses materiais, para produzir o bem à sua volta. Os talentos e riquezas do mundo têm maior utilidade e valor quanto maior o número de pessoas que se poderão beneficiar. Quem retém o conhecimento e as coisas materiais que possui apenas para benefício próprio ou para um círculo restrito de pessoas pelas quais tem afeição, impede, de certa forma, o progresso da humanidade como um todo, pois cada coisa, cada ser tem sua razão de existir na humanidade. Essa passagem nos convida a refletir sobre o que temos feito dos bens materiais e imateriais que nos foram confiados e nos ensina sobre como vivenciarmos a abundância e a prosperidade em nossas vidas. Quanto mais ofertamos de coração e com consciência da nossa responsabilidade diante do todo, mais atraímos, pois a sementeira do amor só pode produzir mais amor, gratidão e crescimento se envolvidos nessa energia próspera. Então, nada faltará ao longo da nossa caminhada. O bem que vai, volta, multiplicado, acredite. Dar-se-á aquele que tem, quanto mais tiverdes, mais será acrescentado, nos disse o Mestre. Para que lhe compreendamos o ensinamento, vamos à natureza. Quanto mais repouso na enxada, mais amplo se lhe fará o assédio da ferrugem, conduzindo-a ao descaso de plena inutilidade. Quanto mais estanque o poço, mais envenenadas lhe se farão a água, passando da inércia à letalidade. Quanto mais abandonado o fruto amadurecido, mais profunda se lhe fará a corrupção, descendo à imprestabilidade. Eis porque a lei estenderá as forças que exteriorizamos à maneira da lavoura, em cujas atividades cada semente produz, em regime de multiplicação, segundo. Quanto mais egoísmo, mais aviltamento. Quanto mais repouso, indébito, mais preguiça. Quanto mais vaidade, mais aflição. Quanto mais ódio, mais violência. Quanto mais ciúme, mais desespero.
Quanto mais delinquência, mais remorso. Quanto mais erro, mais desajuste. Quanto mais desequilíbrio, mais sofrimento. Quanto mais trabalho, mais progresso. Quanto mais boa vontade, mais simpatia. Quanto mais humildade, mais bênçãos. Quanto mais bondade, mais triunfo. Quanto mais perdão, mais respeito. Quanto mais amor, mais luz. Quanto mais agradecido você for, maiores serão os benefícios. Quando digo benefícios, não me refiro apenas a objetos materiais, mas também incluo entre eles todas as pessoas, lugares e experiências que tornam a vida tão maravilhosamente digna de ser vivida. É dessa maneira que nossas vidas devem ser vividas. Vamos praticar, pensar e executar isso. O universo é um doador generoso, abundante e que gosta de ser apreciado, sabiam? A gratidão põe em ação mecanismos para que se tenha mais motivos para se sentir gratidão. Ela aumenta a abundância da vida que você já tem. A falta de gratidão ou as queixas nos dão poucos motivos para que nos regozijemos. No livro chamado Nós, Emmanuel nos diz: examina o que sentes e pensam, o que dizes e fazes, porque a lei multiplicará sempre os recursos que ofereces à vida, instituindo-te compulsoriamente o bem ou o mal que pratiques, de vez que o inferno ou o céu, a alegria ou a dor, facilidade ou obstáculo em nosso caminho, é sempre a justiça de Deus a expressar-se conosco e por nós. Daí então a nossa reflexão. Nós que tantas vezes pedimos a Deus incessantemente inúmeras coisas, que reclamamos a cada instante os nossos direitos, será que fazemos bom uso de tudo o que Ele tem nos confiado? Será? No momento evolutivo em que vivemos, temos todas essas características dentro de nós mesmos. Acreditem. Qualidades que já podem produzir bons frutos, mas também dificuldades que não permitem a germinação da boa semente. Como esse processo evolutivo é longo e demorado, exige de cada um de nós o exercício da paciência, da perseverança, da coragem para lutar contra as próprias dificuldades, em acertos e erros contínuos, até que venhamos a aprender a escolher somente o bem. Jesus está nos dizendo que aquele que conhece a palavra de Deus e aguarda, este é o que terá em abundância o fruto bendito da árvore da vida, que nos dará a vida eterna. A abundância das riquezas espirituais nos tornarão ricos em conhecimento divino, onde teremos uma vida plena de realizações com muita paz, amor, felicidade e alegria de viver. Mas aqueles que não têm a palavra de Deus por sua rebeldia ao Senhor, certamente estarão em trevas onde a vida não existe, porque sem a luz divina não há vida. E o final de tudo isso é a morte eterna, que prevalecerá sobre a vida que nos é tirado. Até o que lhe tem será tirado, fala o Evangelho. A gratidão multiplica a abundância. Partilhe então o segredo da gratidão. Vamos ajudar a transformar o mundo em um lugar de pessoas agradecidas, um lugar para dar e receber. O Espírito amigo nos alerta e termina dizendo no Evangelho: tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho de amor lhe fará produzir frutos de caridade. Façamos então uma reflexão profunda a respeito, façamos as nossas escolhas. Mas tem aqui uma advertência para cada um de nós. Não sabemos quando o Senhor virá nos chamar às contas, não é verdade? Poderá tardar ainda ou poderá ser hoje ou amanhã. Estamos preparados para isso? Como estamos empregando nosso tempo, nossa inteligência, nossa possibilidade de servir? A vida retorna de acordo com o que cada um oferece. Façamos então um exame profundo da nossa consciência e respondendo depois a nós mesmos. Aqui fica então um convite à nossa reflexão. Pensem e façam. E assim, Senhor Jesus, com o coração repleto de gratidão, vamos vibrando amorosamente por todos aqueles que muito amamos, por aqueles que necessitam mais do que nós. Vibramos pedindo por todos, encarnados e desencarnados, que passam pelas dores da alma, pelas dores da separação, dores do corpo físico, dores morais, que possam receber o lenitivo de que tanto necessitam. Vibramos por todos aqueles que estão desempregados, pelos que sofrem com a solidão, com a depressão, com a ausência de seus afetos, para que eles possam sentir nesse momento as energias reconfortantes e encorajadoras. Abençoa, Senhor, os dirigentes de todas as nossas nações, especialmente do nosso Brasil, que sob a tua proteção governem com amor, justiça em favor do povo.
que sejam enviadas harmonizações aos diversos segmentos religiosos, bem como as casas espíritas e a nossa casa espírita. Agradecendo, Senhor, por todas as graças que nos foram enviadas nesse momento de preces, momentos em que nossos espíritos entraram em comunhão convosco. Permaneça sempre conosco, Senhor, e que tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, muita paz. Se você gostou, clique no positivo, faça críticas e comentários cada vez que você assistir uma das palestras. E se ainda não se inscreveu, se inscreva e, se possível, indique aos seus amigos. E toda quarta-feira pela manhã você receberá uma nova postagem nossa. Muito carinho, muito amor, muito obrigado, que assim seja.